A sala de imprensa estava lotada muito antes do horário marcado. Câmeras alinhadas lado a lado, jornalistas cochichando entre si, fãs segurando cartazes na porta do prédio e uma sensação pesada no ar que ninguém conseguia explicar. Parecia um momento de anúncio comum. Talvez sobre um novo projeto, talvez sobre algum boato recente, mas algo estava diferente naquela manhã. Um silêncio estranho ecoava entre as paredes brancas enquanto todos aguardavam a chegada de Yulong Yang Meimei. E quando as portas enfim se abriram, a verdade devastadora começou a se desenhar no olhar dos presentes. Yulong foi o primeiro a entrar, a postura firme, mas os olhos vermelhos entregando uma noite sem sono. Logo atrás dele vinha Yang Meimei, caminhando devagar, visivelmente abalada, segurando um lenço amassado na mão direita. O murmúrio do público cessou. Ela evitou olhar diretamente para as câmeras. Yulong pediu que os fotógrafos parassem de disparar frases, e quando ele aproximou-se do microfone, sua voz saiu baixa, rouca, como se cada palavra fosse um esforço doloroso. Hoje, não estamos aqui para anunciar um filme, nem um novo projeto, começou ele, respirando fundo. Estamos aqui porque precisamos contar algo muito sério, algo devastador para nós. E talvez para vocês também. Uma onda de inquietação percorreu a sala. Meimei apertou o lenço contra o rosto enquanto tentava se manter firme. Em seguida, ela se aproximou do microfone e completou, com a voz embargada: nossa bondade foi usada contra nós, e precisamos pedir desculpas. A revelação que veio a seguir deixou todos boquiabertos. Por 2 anos consecutivos, Yulong e Yang Meimei haviam investido tempo, dinheiro e esforço para construir um projeto social que julgavam ser um dos pilares mais importantes de suas carreiras. Criaram um fundo de apoio para crianças de regiões remotas, acreditando que poderiam usá-lo para financiar a construção de escolas, fornecer medicamentos e melhorar a qualidade de vida de famílias inteiras esquecidas pelo governo. Não era apenas um projeto profissional, era algo pessoal, íntimo, profundamente ligado às suas origens e aos valores que carregavam desde antes da fama. Ambos eram conhecidos não só como artistas talentosos, mas como pessoas de coração enorme. Eles viajavam em silêncio, sem alarde, para comunidades carentes. Distribuíam roupas, conversavam com professores locais, visitavam hospitais pequenos onde faltava até equipamento básico. Em muitas dessas viagens, choraram com as famílias que encontraram, emocionaram-se com histórias de sobrevivência, sentiram-se impotentes perante problemas enormes demais para dois artistas resolverem sozinhos. Foi exatamente nesses momentos que decidiram criar o fundo de caridade. Se não pudermos mudar o mundo inteiro, que mudemos ao menos uma pequena parte dele, disse Yulong, em uma entrevista antiga que agora parecia ganhar um novo significado. O projeto cresceu rapidamente. Empresas começaram a doar. Fãs organizaram campanhas online. O fundo tornou-se uma referência de solidariedade. E era justamente essa confiança cega que tornara tudo ainda mais doloroso. Algo começou a incomodar apenas recentemente, quando alguns voluntários relataram que as escolas prometidas não estavam sendo construídas. Uma diretora de uma província montanhosa deveria ter recebido ajuda financeira para reformas, enviou uma carta discreta dizendo que não havia recebido absolutamente nada. A princípio, parecia apenas um mal-entendido administrativo. Mas quanto mais eles investigavam, mais inconsistências surgiam. Relatórios vinham atrasados, comprovantes estavam incompletos, e algumas notas fiscais pareciam falsas. A pessoa responsável por todo esse controle não era um estranho. Era alguém que ambos consideravam parte da família, Meng Li, seu gerente pessoal há 7 anos. Uma figura discreta, extremamente dedicada, sempre ao lado deles durante turnês, filmagens e longas horas de trabalho. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair, preparado para resolver qualquer problema. Foi o próprio Meng Li quem sugeriu criar o fundo e se voluntariou para administrá-lo. Na época, a decisão pareceu natural, afinal, ele sabia de tudo, confiavam nele cegamente. Esse detalhe agora se tornava a ferida mais profunda. Com o coração apertado e a sensação de que algo estava muito errado,
Yulong decidiu contratar uma auditoria independente. Ele e Mei Mei mantiveram tudo em segredo, esperando que fosse apenas um erro contábil. Por semanas, viveram atormentados pela dúvida. E então, em uma noite silenciosa, o relatório chegou. Era um arquivo de 120 páginas que mudaria suas vidas para sempre. Durante longos minutos, os dois ficaram encarando os números, incapazes de acreditar no que viam. O fundo havia arrecadado uma quantia significativa, fruto de seu trabalho árduo e das doações de milhares de fãs. Mas cerca de 70% desse valor simplesmente não estava lá. O impacto foi imediato. O Long sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Mei Mei desabou, chorando compulsivamente enquanto repetia: não. Isso não pode ser verdade. Não pode ser ele. A traição parecia irreal. Glee não era apenas um funcionário, era alguém que dividia refeições com eles, que sabia seus segredos, celebrava suas vitórias e os apoiava nos momentos mais difíceis. A dor de descobrir que justamente essa pessoa havia manipulado documentos, criado projetos falsos e desviado dinheiro destinado a crianças carentes era devastadora. Não era apenas um golpe profissional, era um golpe no coração. Os detalhes revelados pela auditoria eram ainda mais perturbadores. Havia registros de depósitos em contas pessoais de Mengli, contratos superfaturados, notas fiscais frias e até um esquema envolvendo empresas fantasmas criadas para intermediar doações. Em vídeos promocionais, apareciam imagens de escolas supostamente reformadas, mas quando a equipe de investigação foi pessoalmente aos locais, encontrou apenas prédios abandonados, alguns quase caindo, sem nenhum sinal de obra recente. Em um dos casos mais revoltantes, uma suposta entrega de medicamentos nunca aconteceu. Os remédios mostrados no vídeo estavam vencidos ou foram apenas emprestados de uma farmácia local para fins de gravação. Enquanto Yulong e Mei Mei revelavam esses fatos à imprensa, era impossível não sentir a mistura de tristeza profunda e indignação que transbordava em cada palavra. A voz de Mei Mei tremia quando ela dizia: eu não consigo dormir desde que descobrimos. Me sinto culpada por ter acreditado cegamente. Me sinto culpada por cada criança que confiou em nós. Yulong tentou confortá-la, mas ele próprio estava à beira de desabar. Eu sempre disse que nossa carreira só teria valor se pudéssemos retribuir algo ao mundo. Agora me sinto traído. Enganado. É, acima de tudo, responsável. Os jornalistas estavam atônitos. Muitos deles largaram as canetas no meio da anotação. Uma repórter da TV local enxugou discretamente as lágrimas. O público do lado de fora começou a enviar mensagens em massa nas redes sociais, criando em minutos hashtags que tomaram conta do país: número Força Yulong, número Justiça para Mei Mei, número Traição Imperdoável. Era nítido que, em vez de julgá-los, a maioria das pessoas se solidarizava com a dor deles. Afinal, não havia nada mais cruel do que ver sua bondade ser transformada em ferramenta de enriquecimento ilícito por alguém em quem você confiou a própria carreira. Yulong continuou explicando, com calma, mas com uma dor evidente na voz. Durante todos esses meses, tentamos resolver isso sem causar alarde. Não queríamos assustar os fãs, nem prejudicar as comunidades que ainda acreditavam em nós. Mas agora, com todas as provas nas mãos, não há mais como manter isso em silêncio. Ele respirou fundo, olhou para Mei Mei e então para as câmeras. Foi nesse momento que anunciou a decisão mais importante da coletiva: nós mesmos chamamos a polícia. A sala inteira reagiu com choque. O gesto não era apenas corajoso, era um ato de integridade rara no mundo do entretenimento. Yulong explicou que já haviam entregado todo o material à investigação oficial, incluindo extratos bancários, contratos suspeitos e mensagens internas recuperadas por especialistas digitais. Não queremos proteger ninguém, não queremos encobrir nada. Queremos a verdade e queremos justiça, não por nós, mas pelas crianças que acreditaram no nosso projeto. Mei Mei, ainda emocionada, concluiu a fala com uma frase que ecoaria durante toda a tarde nas redes sociais e programas de TV: nossa bondade foi traída.
mas ela não será destruída. E assim terminou a primeira parte do anúncio mais doloroso e inesperado da carreira deles, um capítulo devastador que deixou fãs em estado de choque e abriu um novo caminho de busca pela verdade. O que viria depois, porém, seria ainda mais intenso. Quando a coletiva terminou, a notícia se espalhou pelo país como um raio cortando um céu silencioso. Em poucas horas, dezenas de veículos de imprensa já haviam repercutido cada palavra de Yulong e Yang Meimei, enquanto as redes sociais explodiam em mensagens de apoio, indignação e incredulidade. O que o público não sabia é que, nos bastidores, a investigação avançava a uma velocidade impressionante. O departamento financeiro da polícia trabalhava dia e noite, cruzando dados bancários, registros digitais e documentos entregues pelos dois artistas, revelando cada vez mais detalhes perturbadores sobre o desvio de recursos. Meng Li, o gerente que por anos foi tratado como alguém da família, não conseguiu manter a fachada por muito tempo. Que recebeu o mandado de intimação, tentou negar tudo, alegando falhas administrativas e acusações infundadas. Mas o silêncio dele se quebrou quando os investigadores apresentaram uma planilha detalhada mostrando transferências diretas para contas ligadas a apostas ilegais e compras de bens pessoais. Foi nesse momento que sua postura mudou. Calado, sentou-se, colocou as mãos na cabeça e finalmente admitiu ter desviado parte do dinheiro, embora insistisse que não foi só ele. A frase ecoou entre os policiais. Havia mais gente envolvida. A revelação de uma possível rede criminosa transformou o caso de um simples desvio de fundos em uma investigação de grande escala. Novos nomes começaram a aparecer nos documentos, fornecedores inexistentes, empresas registradas em cidades fantasmas, contratos assinados em datas incompatíveis com a agenda dos artistas. Ao mesmo tempo, os agentes descobriram que alguns vídeos promocionais usados para mostrar progresso do projeto haviam sido gravados em estúdios alugados, com figurantes fazendo o papel de moradores locais. A dimensão da fraude era maior do que qualquer um imaginara. Durante esses dias turbulentos, Yulong e Meimei mantiveram-se afastados da mídia, colaborando integralmente com a polícia. Eles compareceram a depoimentos, revisitaram documentos antigos e até viajaram discretamente a algumas das comunidades que deveriam ter recebido ajuda. Em uma dessas visitas, ao encontrar um terreno vazio onde deveria existir uma escola construída com o nome deles, Meimei não conteve as lágrimas. Yulong colocou a mão no ombro dela, o rosto carregado de frustração. "Prometo que vamos arrumar tudo isso", murmurou ele, com a voz baixa, mas firme. O gesto deles, assumir a responsabilidade moral mesmo sendo vítimas, tocou profundamente o coração do público. Fãs organizaram correntes de apoio, criaram hashtags de solidariedade e enviaram cartas agradecendo pela coragem de expor a verdade. Muitas pessoas que antes estavam apenas chocadas agora estavam emocionadas com a forma madura, transparente e extremamente humana com que os dois lidavam com a situação. A empresa que representava os artistas também se pronunciou, anunciando a criação de um novo setor de transparência e auditoria diária para todos os projetos sociais. Em comunicado oficial, afirmou que o caso será levado até as últimas consequências e que nenhum colaborador está acima da lei. Relatórios internos mostraram que o impacto financeiro foi grande, mas o impacto moral era ainda mais profundo. Com o avanço da investigação, confirmaram-se as suspeitas. Meng Li havia organizado um esquema complexo com mais 3 comparsas, desviando valores ao longo de quase todo o período de funcionamento do fundo. A polícia já prepara acusações formais por lavagem de dinheiro, estelionato, associação criminosa e falsificação de documentos. O caso agora ganha uma nova dimensão jurídica, e analistas afirmam que pode se tornar um dos maiores escândalos de corrupção envolvendo celebridades nos últimos anos. Ainda assim, em meio ao caos, uma nova luz começou a surgir. Em um comunicado final, Yulong e Yang Meimei anunciaram que não vão desistir do projeto social. Disse Yulong: "Nossa missão nunca foi sobre nós, foi sobre as crianças. E vamos continuar, desta vez com total transparência e ajuda das autoridades." Meimei completou:
Estamos feridos, não destruídos. A justiça vai prevalecer. O país inteiro acompanhou essas palavras com emoção. Os fãs, antes devastados, sentiram nascer uma esperança cautelosa. A verdade, mesmo dolorosa, finalmente havia sido revelada. Enquanto Mengele enfrentava as consequências de sua traição, Yulong e Yang Meimei davam um primeiro passo para reconstruir não apenas o fundo de caridade, mas também a confiança que sempre tiveram com o público. Era o início de um novo capítulo, um capítulo onde a dor se transformava em força, a traição em justiça e a bondade, esta sim, permanecia